Brasileiras ele é continuador do Projeto Brasil, conjunto de seminários que vem desde o ano 2000 aí. E a ideia é colocar na internet um acervo de estudos, trabalhos sobre aqueles temas efetivamente relevantes que mudam o país e que, em geral, recebem pouca atenção do chamado debate público. Hoje nós temos um conjunto de comunidades em várias áreas que tem um pensamento de ponta, um pensamento, acho que uma diversidade, uma multiplicidade de um país de primeiro mundo. Temos pessoal que discute saúde, pessoal que discute gestão pública, pessoal que discute inovação, gestão das empresas, políticas sociais, infraestrutura. Só que esse debate ele tem uma enorme dificuldade de chegar no plano da chamada opinião pública dentro daquele padrão convencional de mídia que vigorou até o advento da internet. E o que a gente vê, e quando você olha no governo, partidos políticos, congresso e tudo, o que você tem lá é uma disputa também. É um microcosmo, digamos, de todas essas discussões, onde quem consegue ter essa vocalização externa tem poder, quem não consegue não tem. É por isso que você tem um país aí de quase 200 milhões de habitantes, cuja política econômica, até agosto do ano passado, aqueles seus dois indicadores mais relevantes, que eram juros e câmbio, era definido aí por meia dúzia de empresas de consultoria que jogavam suas expectativas para as editorias econômicas de alguns jornais, poucos jornais, mais expressivos, ia para o Jornal Nacional e a partir disso você conseguiu, durante 25 anos, praticar as taxas de juros mais absurdas do planeta como se fosse uma verdade científica. Outro dia eu até escrevi uma coluna e falei, ok, vocês venceram, porque a intenção de quem praticava esse tipo de política não era efetivamente o país. Você achava, vende-se a ideia de que o objetivo é o desenvolvimento do país, não era. Desenvolvimento era o enriquecimento de alguns grupos específicos aí, financeiros. Mas conseguiram, durante 20 anos aí, impor uma agenda em cima de argumentos absolutamente falsos. Né? Quem está na atividade produtiva sabe que 2 pontos a mais de Selic, pelo menos não interfere em nada no preço final dos produtos, ou seja, não na demanda final, porque a taxa de juros aqui, o spread é tão elevado que 2 pontos ao ano nada significavam, mas para as contas públicas, arrebentavam contas públicas, desviavam recursos aí que era para educação, saúde, infraestrutura, gestão, para outros setores, para o setor financeiro, efetivamente, para o capital inútil. O capital útil é aquele que você vê que tem oportunidades de crescimento na economia e vai lá e investe na atividade real. E com esse modelo de juros, nem os bancos investiam em crédito, preferiam a tesouraria, e nem os rentistas, os investidores, investiam na atividade produtiva. Nós estamos chegando agora num momento muito interessante que foi rompido esse modelo, apesar dos erros do Banco Central está fazendo no começo de 2010, que nós estamos, 2011, nós estamos pagando agora com esse PIB pequeno aí. Desde agosto passado houve uma reversão, um conjunto de medidas voltadas aí para a busca do crescimento, um baita desafio para a reindustrialização, já que esses anos de câmbio apreciado aí acabaram provocando um desastre aí em diversas cadeias produtivas, né? Mas há muitas bandeiras ainda a serem batalhadas, e uma das principais é a questão da pequena e microempresa. A pequena e microempresa ela se transformou numa bandeira no país, mas indo contra, digamos, a visão de praticamente todos os governos. Ela foi como uma força política que foi crescendo, ganhando dimensão, ganhando expressão, assim, mas se pega o governo Fernando Henrique, por exemplo, ali a prioridade eram os grandes grupos financeiros, era um modelo de país que se desenhava, né? Pega os grandes grupos financeiros criados aí nos anos 80, permite políticas que o transformem em grandes corporações que assumam o controle de outras empresas, eles indo para frente, o país iria para trás automaticamente, sendo modernizado por eles. Né? O resultado aí foi uma baita concentração de renda e de poder aí, de início de catalisação da economia brasileira, terrível. Né? Quando você pega, digamos,
o governo Lula e o governo Dilma, a ideia é os campeões nacionais. Então é pegar frigorífico e transformar em prioridade como se fosse coisa de punta, né? É permitir então a concentração no frigorífico, na laranja. E essa ideia da pequena microempresa, embora tenha tido avanços extraordinários, né, com a lei da microempresa, com a questão de compras públicas, definitivamente ainda não se tornou prioridade. Né? E a maneira de se terá, embora tenha organismos hoje, tenham recursos, tenham a própria rede Sebrae, em outros setores, na agricultura familiar, se já tem tido avanços ainda, essa ideia da pequena empresa como uma peça central de desenvolvimento ainda não chegou. E não chegou no momento que nós temos condições muito fortes aí para expandir a questão da inovação da pequena da microempresa, a questão dela como prioritária, como essencial. Não deve ser tratada como uma política social, deve ser tratada como uma perna central de desenvolvimento do país, através do fortalecimento de cadeias produtivas, através de abrir espaço para que essas pequenas empresas se tornem médias, se tornem grandes. Né? Eu lembro no final dos anos 90, nós tivemos algumas discussões, até na Unicamp, lá eu cobrei do Brito Cruz, lá, vai ver que o pessoal fala em pegar a fronteira do conhecimento, mas se você pegar empresas de baixo valor agregado, espalhadas por todo o país, conseguir pequenos ganhos incrementais, vai ter ganhos extraordinários. Por que não se faz isso? Porque não tinha na ponta, não tem a ponta. Hoje, nós temos a ponta hoje. Eu lembro na época que o único setor que tinha, de pequena empresa, que tinha um sistema de informação bem montado, que pequenos avanços eram transmitidos, tudo era o setor de criadores de frangos, porque estava em torno de cadeias produtivas de empresas maiores, então você tinha um sistema de informação que eles trocavam aí sobre maneiras de melhorar a produtividade, melhorar a qualidade e tudo mais, mas sempre tendo uma empresa central como um fator aí de dinamização. Eu lembro a própria CEMIG, naquele período lá, ela passou a impor aos seus pequenos fornecedores, assim, fizesse programas de qualidade, de gestão, para poder ganhar os contratos. Né? Mas, de uma maneira geral, a gente vê uma descostura entre a estrutura nas cadeias produtivas, pouca transparência na questão do apoio que é dado às pequenas e microempresas, falta de indicadores, um conjunto de fatores aí que não permite dizer que a pequena e microempresa, em um país continental como o Brasil, deveria ser muito mais, a pequena e microempresa é um fator muito mais dinamizador do que em grandes economias, pequenas grandes economias, como Coreia e outros países, mesmo assim estimulam as empresas. A ideia, com esse seminário, vai ser juntar um conjunto de informações, e nós estamos montando um modelo de jornalismo online agora, que eu acho que a grande discussão pública já está se dando e vai se dar cada vez mais na internet. Então isso aí rompe com um modelo de política econômica global, em termos globais, né, que vigorou aí no último século, onde você tinha, digamos, eleições, e depois das eleições você tinha um governo que governava com uma pressão diuturna aí de grandes grupos através desse modelo de mídia convencional. Agora isso implodiu. Então cada setor agora, a grande disputa vai se dar no âmbito da internet, e essa disputa vai ser em torno de informações objetivas, de análises que mostram a importância de cada setor, de pactuações entre grupos na própria internet. E nós estamos montando um jornal online que ele vai ser composto de um conjunto de salas temáticas em cima desses pontos principais, desses pontos que mudaram a face do país, e se pegar a opinião pública, eles não têm nem noção, porque os jornais são pontos que não interessam, digamos, são chatos ou são complexos, não interessa esse tipo de jornalismo que vigorou desde o começo dos anos 90 para cá, que é muito focado no marketing da notícia. Né? Então, como se for cobrir um seminário aqui, você pode ter 20 informações relevantes, a que vai virar manchete se alguém escorregar, aí sentado, se alguém do governo fizer uma crítica ao governo, se alguém da oposição fizer uma... Então esse modelo ele não comporta temas de fundo, né? Temas relevantes. Né?
Então, em cima desse material, vai ser construída uma sala de pequena empresa também, onde nós pretendemos pegar os principais pensadores do setor e montar uma rede social, mas também tentar buscar na ponta, é para isso que a internet veio, para ampliar aí as possibilidades, pegar na ponta o usuário dos serviços aí de pequena e microempresa, saber o que sente na ponta. Aqueles planos meio vagos, que você solta os planos, depois não sabe o que aconteceu, não tem o feedback para poder fazer o aprimoramento. Tudo isso aí vai acabar gerando uma inércia aí que não contribui para o fortalecimento dessa bandeira, ainda mais agora que se entende que a pequena e microempresa tem que ser um fator de inovação. Vide aí o movimento empresarial pela inovação e outras iniciativas. Né? Então, todo esse material aqui desse cenário vai ser colocado depois no portal, nas apresentações, os vídeos e tudo, e nós pretendemos continuar depois por lá essa discussão.